Namaskar, bem-vindos ao canal Índia Sem Limites. Meu nome é Tarsila e hoje eu tô trazendo um tema bem interessante para vocês, que é sobre a possibilidade de Jesus ter vivido na Índia. Bem-vindos à série Mistérios da Ásia. Faz tempo que eu não venho com essa série aqui no canal, né? Eu sei. Mas eu estou voltando com essa série aqui com mais frequência, tá? Eu quero gravar vídeos para essa série com mais frequência. Enfim, pessoal, antes de mais nada, eu quero pedir para que você dê o seu joinha nesse vídeo, dê o seu like, se inscreva aqui no canal para que você não perca nenhum dos meus próximos vídeos. E é isso, então hoje eu vou falar um pouco a respeito dessa possibilidade de Jesus ter vivido na Índia durante um tempo. Esse vídeo não é para abalar com a fé de ninguém, até porque eu também sou cristã, então eu não quero abalar com a fé de ninguém, né? Muitas pessoas veem eu aqui no canal falando sobre o hinduísmo e as pessoas pensam que eu sou hindu, mas eu não sou hindu, né? Assim, eu gosto de estudar as religiões, as diversas religiões, né, que temos por aí. Eu sou realmente uma pessoa que gosta muito de correr atrás de conhecimento, mas eu me considero cristã gnóstica. Enfim, então eu vou falar sobre essa possibilidade, tá? Porque não é um fato, não é nada comprovado assim 100%, sabe? Existem alguns vestígios, algumas pequenas provas, mas assim, não é um negócio que a gente vai saber com 100% de certeza se realmente aconteceu ou não. Porque a verdade é que a Bíblia não fala sobre o que aconteceu na adolescência de Jesus até sua vida adulta, antes das pregações, porque a Bíblia fala sobre o nascimento, sobre algumas partes da infância de Cristo e depois fala sobre as pregações e a morte de Cristo, mas não fala exatamente o que aconteceu durante sua adolescência. E as coisas sobre as quais eu vou falar aqui hoje aborda justamente essa questão aí do que aconteceu na adolescência e na idade adulta de Cristo. Mas como eu disse, são possibilidades, não são fatos, porque eu quero trazer esse assunto aqui para que vocês possam também se questionar. E mesmo se isso for verdade, eu não vejo motivo disso abalar a fé de ninguém. Porque se Jesus foi para a Índia, por que que isso abalaria a tua fé nele e no cristianismo, entende? Enfim, vamos lá. Bom, aqui eu estarei citando alguns trechos de um livro que se chama The Unknown Life of Jesus Christ, que foi escrito por Nicholas Netovich, um explorador e escritor russo. Pois em 1887, esse mesmo cara de quem eu falei para vocês, o Nicholas, ele estava viajando pelos Himalaias. E nessa viagem dele pelos Himalaias, ele ficou em vários monastérios, né? Ele se hospedou em vários monastérios. E durante essa viagem dele, ele teve muito contato com monges, né? Porque ele ficou em monastérios budistas, então ele teve contato com os monges desses monastérios. Então ele ficou sabendo assim de algumas histórias a respeito de um profeta chamado Issa, que viajou da Palestina até a Índia. E um dos monges budistas que teve contato com Nicholas disse a ele que o profeta chamado Issa, ele era maior do que qualquer um dos Dalai Lamas. E o que é um Dalai Lama? O Dalai Lama, bom, vocês devem ter ouvido falar nesse nome já, né, gente? Até se você tiver interesse de ver a casa do Dalai Lama, eu vou deixar aqui nos cards um vídeo onde eu visitei a casa do Dalai Lama, tá? Só pra falar aqui pra vocês, né? Enfim, então é o seguinte, o Dalai Lama é a maior autoridade do budismo. E é dito que o profeta Issa, ele pregou por vários lugares lá da Índia antes de voltar para Israel. Issa é a versão árabe do nome Yeshua. Yeshua significa Jesus. E o Nicholas, ele visitou um monastério chamado Hemis Monastery, que se localiza em Ladakh, na Índia, lá na região de Kashmir. E esse é o maior monastério de Ladakh. Nicholas falou com o líder do monastério sobre Issa, e ele concordou e revelou a existência de 80.000 manuscritos antigos no monastério de Lhasa, no Tibete. E esses manuscritos falam sobre a vida de outros santos, incluindo Issa. E eles estão escritos em Pali, que é a língua secreta do budismo. E no monastério Hemis de Ladakh, no qual Nicholas se hospedou,
existiam algumas cópias dos manuscritos da vida de Issa. Então o lama do monastério, o lama é a autoridade maior ali do monastério, né? Ele mostrou para Nicholas vários manuscritos que falavam ali também sobre a vida de Issa e sobre a infância de Issa. E é dito que Issa era uma criança divina que nasceu em uma família de pais humildes e devotos. E ele era uma criança muito sábia. E quando ele completou 13 anos, a idade na qual os jovens hebreus eram prometidos a casamento, muitas famílias começaram a abordar a família dele para que ele se casasse. Mas ele não queria se casar. Issa não queria se casar. Então ele resolveu ir embora em uma caravana que estava em uma longa jornada para o leste. Na época ele só tinha 14 anos e a fama dele começou a se espalhar super rápido porque justamente ele era um adolescente que tinha muita sabedoria. E ele foi para Jagannath, a qual é conhecida hoje como Puri. E foi muito bem recebido pelos sacerdotes brahmins. E logo ele se tornou uma pessoa super querida e conhecida dentre os mais pobres. E ele pregava para que todos amassem o próximo. E também pregava para que as pessoas parassem de idolatrar imagens. E isso começou a dar muita esperança, principalmente para as pessoas mais pobres e os Dalits. Enfim, os Dalits, né, para quem está mais envolvido nesse universo da Índia, sabe que são os intocáveis. Mas os sacerdotes não gostaram nada disso, né? No começo ele foi bem recebido, mas depois os sacerdotes começaram a não gostar dessa situação e mandaram perseguir e matar Issa. Então ele teve que fugir dali daquela cidade. E ele fugiu para o norte, lá para a região do Tibete. E ele ficou durante 6 anos vivendo com monges budistas, aprendendo a língua do budismo, que é o Pali, e também ele ensinou muitas coisas, né? Porque ele tinha muita sabedoria, então ele aprendia e ele também ensinava muitas coisas ali para os monges com quem ele estava convivendo. E depois disso ele começou sua jornada de volta para casa, mas no caminho, com certeza, ele sempre estava pregando. E novamente ele arrumou problemas, né? Novamente ele arrumou problemas porque por onde ele passava as pessoas se encantavam muito com ele e em determinadas regiões as pessoas começaram a destruir imagens dos deuses hindus. Então, novamente, os sacerdotes hindus ficaram furiosos e novamente mandaram persegui-lo. Então, sempre ele estava ali fugindo dessas situações. Ele ia para um lugar, sempre tinha problemas, né? Principalmente com os sacerdotes, e daí ele tinha que fugir para outro lugar novamente. E a reputação dele só ia crescendo, sabe? Quanto mais perseguiam ele, né? Quanto mais os sacerdotes e as autoridades ali religiosas mandavam persegui-lo, mais a popularidade dele crescia. Então, ele ficou muito conhecido ali pela região da Índia, pela região da Pérsia, e tanto é que os sacerdotes zoroastras, né, porque para quem não sabe, o zoroastrismo é uma religião ali que se originou na Pérsia, onde hoje fica localizado o Irã. Então os sacerdotes zoroastras começaram a ficar preocupados também, né, porque eles perceberam que Jesus estava a caminho ali daquela região. Então eles pediram para que as pessoas ignorassem Issa. Eles pediram para que as pessoas se mantivessem longe. Mas isso não aconteceu, porque as pessoas o receberam muito bem quando ele chegou ali na região da Pérsia. Então, novamente os sacerdotes zoroastras pediram para que Issa fosse preso. E ele foi levado diante do sumo sacerdote ali, né, do zoroastrismo, e ele acusou Issa de blasfêmia e expulsou ele do reino. Então veja só que ele foi sendo perseguido durante toda a sua caminhada, somente por professar a verdade. E baseado nisso tudo que eu falei, o escritor Nicholas Notovitch, ele escreveu esse livro, né, que eu falei para vocês, The Unknown Life of Jesus Christ, que traduzindo, né, significa a vida desconhecida de Jesus Cristo. Mas na época que ele escreveu esse livro também teve alguns problemas, né? Algumas pessoas tentaram chamá-lo de mentiroso e a reputação dele ficou muito prejudicada.
Os policiais ingleses locais ali da Índia, porque na época a Índia fazia parte da Inglaterra, eles disseram que eles checaram ali no monastério, né, se um russo com esse nome de Nicholas havia se hospedado lá no monastério de Leh Ladakh. E disseram que não, disseram que era mentira, tentaram desmentir de todas as formas. Mas em 1922, Swami Abhedananda, que era um discípulo do santo indiano Ramakrishna, deixou os Estados Unidos, que era o lugar onde ele vivia, e ele foi ali se aventurar por Ladakh. E ele quis se hospedar nesse monastério, em Hemis, ali justamente onde Nicholas disse que se hospedou. E, de acordo com Swami Abhedananda, os monges do monastério eles confirmaram toda a história. E depois ele publicou um livro em sua língua materna, né, que era Bengali. Esse livro se chama Journey into Kashmir and Tibet, e nesse livro tem alguns trechos que ele copiou desses manuscritos. E tem um outro cara chamado Nicholas Roerich, que era um professor, filósofo, escritor e artista russo que explorou os Himalaias durante a década de 20, né, de 1920, e ele também confirmou essa história, ele disse que é verdade sim. E essa história foi confirmada pela terceira vez quando Gloria Gaske, que era a líder da International Fellowship of Faith, que significa Comunhão Internacional da Fé, viajou para o Tibete para estudar budismo com sua amiga Elizabeth Kaspari, e elas se hospedaram no Hemis Monastery, no monastério de Hemis, no mesmo monastério que Nicholas, o escritor do livro que eu falei para vocês, tinha se hospedado. E durante a estadia delas, um monge trouxe 3 livros de pergaminhos para elas darem uma olhada. E quando o monge mostrou esses pergaminhos para elas, ele disse: "Esses livros dizem que o seu Jesus esteve aqui." E ele permitiu que as 2 moças fotografassem ele segurando esses textos sagrados. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessas curiosidades? Porque eu, particularmente, gosto muito de estudar sobre essas coisas, né? Eu acho uma coisa bem interessante, esse assunto é bem interessante, na minha opinião, e eu não acho que isso vai abalar minha fé em Cristo, muito pelo contrário, eu acho interessante de saber essas coisas. Essas coisas que eu falei foram baseadas naquele livro que eu disse inicialmente, que se chama The Unknown Life of Jesus Christ, né, que é a vida desconhecida de Jesus Cristo. E enfim, né, muitos mistérios, muitas curiosidades cercam essa questão toda, né? E se você que está assistindo esse vídeo já leu, comenta aqui o que você achou e também comenta o que você achou desse vídeo. E se inscreva no canal para que você possa estar recebendo as próximas curiosidades que eu vou trazer aqui no canal. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, clica em gostei e me segue lá no Instagram, Índia Sem Limites, me segue nas redes sociais. E é isso, eu vou ficando por aqui. Namaskar!